Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a nossa equipe já pronta para a realização da audiência pública, conforme determina a lei, os assessores aqui presentes, quem está acompanhando essa audiência pública nesse momento. Uma boa tarde. Satisfação para a Câmara receber e declaro aberta a audiência pública, em cumprimento que determina a Lei Municipal número 12.721, 2000, onde serão apresentados e avaliados os trabalhos desenvolvidos pelas secretarias municipais desse município. Hoje teremos a apresentação dos trabalhos da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Já está aqui ao meu lado o secretário municipal de Planejamento e Gestão, o senhor Roberto Paulo Valeriano Ignácio, e também o chefe de gabinete, o Colucci, chefe de gabinete da secretaria. Já dou início, então, abrindo a palavra ao secretário ou ao secretário? Por favor, secretário. Secretário Roberto Paulo Valeriano Ignácio, secretário municipal de Planejamento, para que possa expor o que determina a lei. Muito boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. O senhor me permite antes, por favor? Não. Apenas para justificar, recebi o ofício ao presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho, muito respeitosamente, através desse ofício, justificar a Vossa Excelência a minha ausência da audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, hoje às 15 horas, no plenário dessa casa. Justifico a minha ausência mediante compromissos assumidos anteriormente. Destaco que minha assessoria estará presente com a finalidade de me representar na ocasião. Coloco minha total disposição para qualquer esclarecimento que for necessário posteriormente. Sendo só no momento, desejar-lhe agradeço a vossa atenção e presteza na oportunidade, vereador Elton Carvalho Porto, vereador PSB, a sua justificativa já relatada por essa presidência. Secretário, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. O relatório de atividades da Secretaria Municipal de Planejamento se refere ao ano de 2017, claro. E eu vou, primeiramente, falar sobre as rotinas dos vários departamentos da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. O Departamento de Convênios, conforme o Data Show, ele teve uma média de 250 processos mês. A divisão de expediente, uma média de 200 processos mês, com vários tipos de formalização, portarias, decretos, contratos, sancionamento de leis e termos de fomento. Só para lembrar, termo de fomento é o antigo convênio com as OS, ou seja, as organizações sociais que antigamente se chamava ONG. O Departamento de Protocolo e Arquivo, uma média de 4.000 aberturas de processo por mês, atendendo a todas as secretarias, autarquias e fundações. O Departamento de Planejamento e Orçamento, podia mudar, por gentileza? Isso. O DPO, ele preparou e apresentou o plano de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a PPA e a Lei de Orçamento Anual, a LOA. Isso dentro dos prazos da legislação que foram feitos no ano de 2017, por ser o primeiro ano da gestão do prefeito Ayrton. Todos foram feitos dentro dos prazos legais. O Departamento de Tecnologia e Informações, uma média de 300.000 atendimentos por mês. Vocês vão achar estranho, mas é atendimento através dos hardwares, das máquinas de computação, né? E software, para todas as secretarias, além de unidades de saúde e manutenção de fibra ótica. Outras rotinas: apoio técnico, econômico e administrativo ao gabinete do prefeito, à Secretaria Municipal de Governo, como staff. Houve também a negociação de contratos com fornecedores para estabelecimento do sistema GIAP, que é o software de acompanhamento de todos os processos da prefeitura. Negociação com a Prodata, porque a Prodata era a antiga empresa que geria o sistema de computação de TI da prefeitura, e foi rompido em 2016, estava em vias de litígio, foram feitas as negociações e entrou uma nova empresa,
Criação do marco regulatório terceiro setor, de acordo com a legislação federal e em parceria com o Departamento de Negócios Jurídicos. Palestras com secretários, entidades, promoção de cursos e preparação do marco regulatório do terceiro setor. Fiscalização e análise de contratos e convênios que não haviam sido feito as necessárias verificações. E até desde 2015 que os convênios não tinham sido verificados. E hoje nós já estamos com todos eles em dia, né, Colucci? Só faltam os atuais do final de 2017. Promoção de palestras com o senhor Roberto Cochin e professor Suami Vilela para fomentar os projetos de drenagem urbana. Aí é bom a gente falar que no mês de fevereiro e março do ano passado, nós alertamos e tudo isso foi feito para que os projetos fossem desenvolvidos tanto na área de microdrenagem como na área de macrodrenagem. A gente auxiliou como secretaria meio, né, staff, as secretarias fins, que são Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos. Audiência na Câmara com plano de metas e elaboração da LDO. Restabelecimento do Conecta São Carlos com internet Wi-Fi gratuita para os cidadãos em diversos pontos da cidade. Apoio à divisão judicial para os computadores de acordo com a solicitação do Tribunal de Contas. Destinação de recursos para a reforma do Centro Social, o prédio lá do Fundo Social de Solidariedade. Tentativas, e nós devolvemos 850 mil ao governo federal, pela não conclusão de um projeto da construção do Núcleo de Atendimento à Infância, a fim de conseguir a certidão negativa do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, o CAUC, ou seja, é o Serasa das prefeituras, que nós estávamos inadimplentes, em mais de 7 itens. Por que isto? O NAE foi um convênio feito na administração do prefeito Nilton. Foi feita uma parte da obra e o resto a prefeitura não fez. E nós não tínhamos condição de fazê-lo pelo prazo que o governo federal nos impôs. Então, a única saída era devolver uma parte do dinheiro do convênio para que nós ficássemos adimplentes com o cadastro único da Secretaria do Tesouro Nacional. Tentativas com todas as secretarias para regularização do mesmo sistema de regularização de verificação para obtenção da liberação dos 13 sistemas, que é o SICONV, o SICONF, da Caixa Econômica, do BNDES, etc., que reúne informação dos estados e Distrito Federal sobre o cumprimento de requisitos fiscais. Porque se nós estivermos inadimplentes, nós não podemos ter a transferência de recursos federais, como emendas de deputado, etc. Por meio do Departamento de Convênio, houve coordenação e início das tratativas com a Caixa Federal para a liberação do cadastro de aquisição de novos repasses, inclusive do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Criação do escritório de projetos com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que agora está sendo implementado com o novo secretário Marcos. Equalização de aluguéis. Nós tínhamos aluguéis com dívidas de mais de 6 a 8 meses. Nós equalizamos todos os aluguéis e a 90 e tantos % deles foram atualizados sem reajuste. E todos eles estão sendo pagos em dia. Fizemos os pagamentos dos anteriores e os aluguéis atuais estão normalmente em dia. Redução no número de linhas telefônicas em desuso, por meio do Departamento de Tecnologia de Informação. Para ter uma ideia, lá no CEDIM, o Centro de Desenvolvimento de Indústria Nascentes, que foi feito no primeiro governo do Melo, que eu era secretário de Ciência e Tecnologia, na época chamava de Secretaria de Indústria e Desenvolvimento, e existiam alguns telefones lá que estavam dando verdadeiras fortunas. Todo mundo falava e fazia interurbano. E, inclusive, aquilo era para ser feito para empresas nascentes. É um berçário de indústria. É para ter 2, 3 anos cada indústria. Tinha indústria lá com 10, 12 anos e já não era mais berçário, já era a Fundação Casa, né? Implantação do PEMAT. Nós estamos
finalmente terminando o plano de modernização de arrecadação tributária para obtenção de financiamento junto ao BNDES, com o objetivo, como o próprio nome diz, de arrecadação melhor, promovendo o estudo de capacidade contributiva da população da cidade e diminuir a capacidade e aumentar a capacidade de endividamento da prefeitura. Feito esse projeto que está em vias terminais, nós iremos ter um financiamento do BNDES da ordem de mais de 20 milhões de reais para a melhoria da arrecadação tributária e melhoria do serviço de TI da prefeitura. Com isso, a gente, sem aumento de imposto, vamos tentar aumentar a arrecadação. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação ideal ou mínima de uma prefeitura, segundo os órgãos universitários de pesquisa, etc., é da ordem de R$ 5.000 por habitante ano. Infelizmente, nós recebemos a prefeitura em 2016 com R$ 2.650 por habitante ano. No primeiro ano do governo do prefeito Ayrton, chegamos a R$ 3.000 por habitante ano. E esse ano o orçamento prevê R$ 3.200, ou seja, subimos mais de 15%, enquanto a inflação no período não foi mais que 6%. Portanto, sem aumento nenhum, o que ajudou também foi o refis, não há dúvida, a prefeitura está aumentando a capacidade de arrecadação, sem aumento de imposto. Mas estamos muito aquém do necessário. E é isso que a sociedade tem que entender, por isso nós estamos fazendo o PMAT, o Plano de Modernização de Arrecadação Tributária. Houve a revisão do projeto de transferência do arquivo, que é um setor mais rotineiro, a elaboração de acompanhamento de projeto e pedidos de recursos para a execução do plano de microdrenagem e depois o de macrodrenagem, elaboração de acompanhamento de projeto pedindo recursos para elaboração do plano de macrodrenagem, como eu acabei de falar, e aumento do número de atendentes da central telefônica, que estava muito pequeno. Participação no desenvolvimento dos projetos, manutenção corretiva das salas do velório. Eu acho que é melhor passar para outra. Isso. Estudo para viabilização de recursos para a reforma, adequação e preservação histórica da Casa Amarela, lá no distrito de Santa Eudóxia, para o uso do Fundo Social de Solidariedade. Tramitação de processo para licitação de empresa para execução de georreferenciamento, que vai ser feito junto com o PEMAT. Acompanhamento do cadastro do programa Ilumina São Paulo junto ao governo estadual. Reuniões com vários empresários do setor elétrico que nos procuraram, em primeiro lugar, com o prefeito, e ele nos mandou para que fizéssemos o atendimento. Projeções e ações para 2018. Cumprimento de prazos legais para a apresentação das ferramentas orçamentárias, qual seja, já planejamos e já mandamos dentro dos prazos legais, não é, senhor presidente, a LDO desse ano. Para lembrar a todos vocês, no primeiro ano de governo, a gente faz a PPA, o Plano Plurianual. E todo ano faz-se do LDO e a Lei do Orçamento Anual. Isso tudo de acordo com as instruções do TCE para a execução do plano de governo. Maior estreitamento na execução orçamentária junto à Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Por que essas outras duas, além da Fazenda? Porque são as que mais têm orçamento, né? As duas juntas, é quase metade do orçamento. Onde estão as maiores demandas do plano de governo? Mais projeções e ações para 2018. Desenvolvimento de tecnologia e monitoramento de liberação de convênios estaduais e federais e emendas parlamentares que estão chegando para o município de São Carlos. Vários deputados conseguiram. Eu não vou listar todos, porque posso esquecer alguns aqui. Suporte às secretarias gestoras em casos como plano de mobilidade urbana, plano de resíduos sólidos e modernização de equipamentos de informática, como ocorreu na divisão judicial. Participação em processos que dependem de remanejamento de dotação. Isso é uma rotina, quase toda semana fazemos vários remanejamentos de dotações. Outra ação para 2018, a aquisição do PABX digital, parece que já está em vias finais, né, Colucci?
e o nosso atual tem 20 anos de uso e a manutenção é um pouco precária. Criação de nova metodologia para fiscalização de aplicação de recursos no terceiro setor, com inventário da estrutura física, prédios, abrigos e etc. Para todos terem uma ideia, São Carlos tem mais de 100 OS, organizações sociais, para as quais são destinadas as verbas do departamento de convênio, que agora não é mais convênio, é termo de fomento, mas o nome ainda é convênio. E nós, esse ano, o orçamento é de 17 milhões, mais ou menos, né, Colucci? Para todas as OS. Para terem uma ideia, em Araraquara não passa de 4. Então, nós estamos bem nesse item, embora o nosso orçamento seja semelhante ao orçamento de Araraquara. E lá, eles só fazem para 30 OS. Nós chegamos a mais de 100. Então, a cidade, graças à Câmara e à Prefeitura, que a Câmara é que nos solicita muitas vezes esses convênios, né? Nós estamos, o que é correto do ponto de vista moderno, de administração moderna, que é passar para as entidades do terceiro setor muitas coisas que a Prefeitura pode fazer também. Bom, eu acho que falta mais algum? Tá. Modernização e administração tributária em parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda junto ao BNDES, que é a aprovação final do PEMAT. Aí tem algumas informações pessoais minhas. O meu e-mail, quem precisar entrar em contato com a gente, tem meu e-mail pessoal e o e-mail da secretaria. Tem aí o meu currículo, se interessar, vamos passar rapidamente na outra folha. A outra folha, por favor. E atividades que eu desenvolvi e outras atividades que eu exerci. Pode virar a outra, por favor? Essa atividade universitária, pode virar, por favor? E aí a minha experiência profissional de alguns itens que estão aí, tá bom? Muito obrigado a todos, desculpe a rapidez, mas eu acho que eu dei uma visão geral e estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero registrar o ofício recebido por essa presidência. Sirvo pelo presente justificar a minha ausência da audiência pública sobre a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, que está acontecendo, tendo uma visita agendada no Ministério Público do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos relacionados ao município. Diante do exposto, contando com a compreensão dos meus nobres pares, subscrevo este ofício. Vereador Roselei Françoso justifica sua ausência dessa audiência pública. Também, ofício da vereadora Cirina Oncológico, que vem por meio de justificar a ausência na prestação de contas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, realizada nessa data, por estar acompanhando sua mãe internada na Santa Casa de São Carlos. Queria registrar a presença dos vereadores Edson Ferreira, vereador Lucão Fernandes, vereador Rodson, que passou por aqui também, e abro nesse momento, se há algum questionamento de algum dos vereadores, ao secretário. Também abro a todos presentes, se alguém quiser fazer algum questionamento. Eu queria fazer duas colocações, secretários, que o senhor pudesse explanar um pouquinho mais, principalmente da Secretaria de Planejamento, em relação ao plano de mobilidade urbana, que esse plano, há essa urgência nesse plano, uma vez que até mesmo a licitação do transporte há essa necessidade. E outra pergunta em relação à iluminação pública, né? Como é que anda as tratativas em relação ao que pensa o governo, o que vem planejando o governo em relação à iluminação pública do município? Pode ligar aqui. Alô? Alô? Deu aqui, Roberto. Deu aí? Deu.
quanto ao plano de mobilidade urbana, nós estamos dando uma assessoria mais orçamentária e fiscal. E quem está realmente fazendo o plano é o professor Tundizi, o Coca e o Peronte, exato. Mas o que eu posso dizer é que está em elaboração. Infelizmente, eu não tenho aqui dados específicos. Me desculpe, mas a gente é apenas um assessor deles, né? Mas eu não tenho os dados do plano, infelizmente. Não trouxe, inclusive. Agora, quanto à segunda pergunta, presidente, a CIP. Quanto à CIP, a situação é a seguinte: a iluminação pública, segundo a legislação federal e segundo a experiência de mais de 80% das prefeituras do Estado de São Paulo, o que tem sido feito é o seguinte: um levantamento do parque de iluminação pública, para a gente saber a situação que a CPFL tem da rede de iluminação, não confundir com a rede de distribuição. Esta rede, ela é ainda deficitária, porque nós temos pouco mais de 30 mil pontos de luz e as necessidades são acima desse número, né? Nós temos alguns pontos que a gente chama pontos de escuros, né, na cidade. E a gente tem que ter o parque de iluminação pública cadastrado para poder, depois, esse parque sair da CPFL e vir para a prefeitura quando for assim definido. Depois do cadastramento da iluminação, o que as outras prefeituras têm feito é, paralelamente, o PPP, né? Parceria público-privada, para que uma empresa faça a manutenção e operação do parque de iluminação pública, através de licitação, evidentemente. E ela iria receber o dinheiro através da contribuição de iluminação pública. Ou seja, a iluminação pública nessas maiorias das cidades, ela é feita através de uma lei que os senhores já conhecem, que passou uma tentativa de aprovação na gestão anterior, mas teve lá um problema com a Anatel, se não me engano. E agora nós fizemos já, está pronto, todos os estudos técnicos, e durante esse ano, segundo a nossa observação ao secretário de Serviços Públicos, que é a pasta feita a iluminação pública, o secretário, esse ano, apresentará novamente esse projeto, que será apreciado pela Câmara. Se a Câmara achar por bem, ela pode aprovar essa contribuição, ou não. Se não aprovar, o parque fica na mão da prefeitura. Hoje se gasta R$600 mil por mês. Hoje se gasta R$600 mil por mês entre a manutenção e o custo da energia elétrica em quilowatt-hora. Poderá ser a prefeitura pode ficar, esse serviço ficar na mão da CPFL, porque nós ganhamos a liminar, ou pode vir para a prefeitura e ela manter essa rede. Ou ela pode fazer a PPP. Para ela fazer a PPP, pela legislação federal e pelo costume das outras cidades, teria que ser feito paralelamente à implantação da contribuição de iluminação pública para que ela mantivesse tivesse os recursos para manter a manutenção e o custo da energia elétrica em quilowatt-hora, que essa empresa de PPP, que ganhasse a PPP e fosse se fazer a necessária operação do sistema. E, além do que, com a contribuição, iria ter um dinheiro adicional fora do orçamento para ampliação da rede. A gente acha que, pelos estudos feitos pela FIP, Fundação da Faculdade de Economia e Administração da USP, que fez todos esses estudos para nós teríamos coisa da ordem de R$400 mil por mês, além dos pagamentos à empresa, para fazer a necessário prolongamento das redes de iluminação e melhoria
da qualidade das lâmpadas, que poderia ser feita em LED. Então, esta é a situação. Tudo dependerá da sequência desses serviços. E existe um relatório até feito para o Tribunal de Contas que nos questionou mês passado, não foi? Dizendo por que não tinha sido feita essa contribuição. Nós historiamos os fatos e dissemos que está na mão do secretário de Serviços Públicos, que irá dar as tratativas para tal, com aquelas 3 opções que eu disse, né? Ou fica na CPFL, ou fica na mão da prefeitura, ou faz a PPP. Portanto, isso, em termos fiscais, em termos numéricos, nós podemos dizer que hoje se gasta 600 mil do orçamento municipal, portanto, dá 12 vezes 600, né? Dá 7 milhões e 200, que nós não gastaríamos mais, iria para outras prioridades da prefeitura. E, segundo os estudos da FIP, eu gostaria de passar para vocês, a cidade poderia implantar a CIP da seguinte maneira. Eles fizeram um levantamento em mais de 15 cidades da região e do estado e viram que o que é possível ser feito é que 20 mil famílias, coisa da ordem de 60 mil pessoas, não pagariam a CIP, seriam isentas, que a população classe C é uma grande parte da C e D, né? E o que iria aparecer nas contas de luz ou nas contas de energia de cada cidadão, de cada casa, aliás, seria coisa da ordem de R$ 4 a R$ 5 a mais a quem gasta menos energia, até R$ 15 quem gasta muita energia. E a indústria e o comércio pagariam um pouco mais. Com isso, nós teríamos uma arrecadação que propiciaria o pagamento da operação, da energia gasta à concessionária e sobraria coisa da ordem de mais de R$ 400 mil para ampliação mensal da rede. Vocês vejam que isto é, do ponto de vista orçamentário, muito bom. Agora, quem vai decidir isso são os senhores. Se a gente vai por dentro do orçamento, né, que hoje já se gasta 7 milhões e 200 mil, ou fazer a contribuição de iluminação pública. Eu gostaria de deixar claro que é só vocês verem na região, quase todas as cidades têm a taxa de iluminação pública. E gostaria de dizer também que nós estamos muito aquém do ideal. O ideal é ter R$ 5 mil de arrecadação per capita, por habitante, portanto. Nós temos 250 mil habitantes, nós deveríamos estar arrecadando, de acordo com os números, inclusive da ONU, coisa da ordem de 1 bi 250 para que as necessidades de custeio, as necessidades de investimento, as necessidades sociais fossem todas atendidas. E nós arrecadávamos em 2016 650 milhões. Em 2017 subiu 7%, 8%, e agora subiu mais 7%. Está dando uma subida até R$ 3.200 por habitante. Estamos subindo, mas nessa taxa a gente não atinge os 5 mil. Logo, tem que ter, portanto, algumas outras maneiras de se arrecadar. Infelizmente, o número não mente. Infelizmente, os recursos são escassos. Infelizmente, nós passamos por uma crise. Então, a decisão é política e os senhores têm a maior sabedoria para tanto, não somos nós. Eu apenas sou um termômetro. Eu pego os números e vamos ver. Deu 41 graus de temperatura, o que o médico fala? Está com febre. Eu faço a mesma coisa. O que eu faço? Eu faço as medições e elas dizem que nós estamos com uma arrecadação a menor do que as necessidades mínimas. Isso acontece com quase todos os municípios brasileiros. Paulínia não, né? Que arrecada R$ 15 mil por habitante ano. São Sebastião, 12. Macaé, por quê? Lá tem a Petrobras. Para vocês terem uma ideia, Barueri arrecada 3 bilhões por ano e tem a mesma população de São Carlos. Claro que nós não vamos chegar nisso. E por isso você vai a Barueri e você vê que tem quase tudo lá, né? Certo? A Barueri é uma cidade muito rica. Aliás, é a 6ª arrecadação do Estado.
E, infelizmente, são os números. Eu não sou... Eu só falo o que é medido, né? Se está com febre, está com febre. Se não está com febre, não está com febre. Agora, os senhores têm toda a razão. Falam, não, mas a população já não pode pagar mais. Se achar que isso está resolvido, né? Aí a prefeitura tem que, dentro do seu próprio orçamento, que já é mínimo, pequeno, deficiente, continuar gastando 7.200.000 ao ano para pagar a CPFL. Eu gostaria de lembrar que o Tribunal de Contas do Estado nos questionou, dizendo que a gente deveria estudar a CIP. Nós fizemos a resposta e dissemos que será enviada, ou não, à Câmara este ano. Muito bem. Senhores vereadores? Muito bem. Eu queria agradecer a presença do secretário Roberto Paulo Valeriano Ignácio, secretário municipal de Planejamento e Gestão, o Colucci também, chefe de gabinete da secretaria, aos servidores, assessores que estão aqui presentes. Agradecer novamente o vereador Lucão Fernandes, o vereador Edson Ferreira aqui presente. E acredito que nós chegamos ao final da nossa audiência. Presidente, desculpe interrompê-lo, e estou à disposição. Os estudos da FIP estão lá na secretaria. Se algum vereador quiser e tiver assessor para poder nos ajudar, a gente está à disposição para discutir o estudo da FIP, para que a gente possa aprimorá-lo ou ver os erros que ele possa ter, né? Desculpe, presidente, era só isso. Muito bem. Eu quero, então, agradecer a todos, desejar uma excelente tarde, quem acompanhou pela transmissão ao vivo aqui da TV Câmara, desejar uma tarde de quarta-feira especial a todos. Boa tarde e declaro encerrada a presente audiência pública. Boa. Obrigado, presidente.